Estamos de volta e vamos fazer um giro de notícias pelas turmas do TST. E eu começo o nosso giro com destaque da terceira turma. A empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Dataprev, foi condenada por fornecer aos aprendizes auxílio alimentação com valor diferente do fornecido aos concursados. Na ação, o Ministério Público do Trabalho sustentou que a Dataprev cometeu discriminação injustificada, porque o valor do benefício aos aprendizes correspondia a 25% do pago aos empregados efetivos. O TRT, no Rio de Janeiro, negou o pedido, por entender que o contrato de aprendizagem é um tipo especial de contrato de trabalho. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a conduta da empresa violou o princípio constitucional da isonomia. Sendo assim, condenou a Dataprev ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil e a concessão do auxílio em igual valor a todos os empregados. E a quinta turma declarou que o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Piauí é o único representante da categoria no estado. Para os ministros, o desmembramento da representação sindical dos peritos oficiais piauienses com a criação de um sindicato próprio violou o princípio constitucional da unicidade sindical. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí havia confirmado sentença de primeiro grau, entendendo que o desmembramento do sindicato era possível. O argumento foi que os peritos criminais exercem funções que os diferenciam dos demais integrantes da Polícia Civil. Mas o sindicato recorreu ao TST, sustentando que a Lei Complementar Estadual número 37 de 2004, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí, especificou a atividade de perito criminal como cargo e não como categoria. No TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, aceitou o recurso do Simpolp. O ministro observou que o artigo 8º da Constituição Federal proíbe a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Ao citar a consolidação das leis do trabalho, o relator reconheceu que a CLT prevê no artigo 570, parágrafo único, que representantes de profissões, seja pelo número reduzido, seja pela natureza das atividades, que não possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade da categoria, poderão sindicalizar-se pelo critério de categorias conexas. O artigo 571 afirma que, nessas situações, o sindicato principal poderá dissociar-se, formando um sindicato específico, desde que ofereça possibilidade de ação sindical eficiente. O ministro, no entanto, entendeu que o processo em julgamento não se enquadra nas exceções previstas na CLT. No caso dos autos, porém, trata-se de carreira pública dos policiais civis, prevista no artigo 144 da Constituição da República, regida por um único estatuto, a Lei Complementar Estadual número 37 de 2004, não se podendo falar em representação eclética autorizar o seu desmembramento para representação apenas dos peritos criminais, o que impõe seja prestigiado o princípio da unicidade sindical. Por unanimidade, os ministros da quinta turma declararam o Simpolp como único representante da categoria dos policiais civis de carreira do estado do Piauí. E a sétima turma condenou uma empresa de transportes em Minas Gerais pela concessão de folga a um empregado fora do prazo previsto em lei. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia reconhecido a validade de acordo coletivo que autorizava a empresa de transportes a adotar jornada de 5 ou de 7 dias de trabalho por um de descanso, mediante folga extra compensatória. Para o regional, não houve prejuízo ao empregado. Mas, em recurso ao TST, o profissional argumentou que a orientação jurisprudencial 410 da Seção 1 de Dissídios Individuais estabelece que a concessão de repouso semanal remunerado depois do 7º dia consecutivo de trabalho viola a Constituição da República. O argumento foi aceito pelo relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão. Segundo ele, a folga a cada 7 dias tem o objetivo de proporcionar ao empregado descanso físico, mental, social e recreativo
recreativo. Assim, para que seja respeitada a periodicidade, o prazo máximo para a concessão da folga é o dia imediato ao 6º dia trabalhado. O ministro destacou ainda que o artigo 67 da CLT, que garante repouso semanal de 24 horas consecutivas, é norma de natureza coercitiva e não pode fazer parte de negociação coletiva. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. O processo de um motorista de caminhão-tanque que teve o recurso rejeitado por erro de preenchimento em petição enviada pelo PJE vai voltar para o TRT da 8ª Região no Amapá. A peça foi registrada como petição em PDF/documento diverso e não como recurso ordinário. O regional havia negado o recurso do profissional por entender que o erro no preenchimento geraria atrasos, violando os princípios da economia e da celeridade processuais. Mas, ao julgar o recurso do motorista, a relatora do caso no TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que não há previsão legal de não conhecimento de recurso ordinário quando a parte registra a petição no PJE de forma equivocada. A turma considerou que o erro poderia ser sanado com a reapresentação do recurso, conforme previsão em resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. O Alexandre Júnior, por exemplo, elogiou a decisão do TST. E essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.